Você já parou para pensar? Por que alguns pedidos nunca são atendidos? Por que algumas orações parecem não chegar a lugar nenhum? Eu sei a resposta. E o que vou te contar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. Meu nome não importa agora. O que importa é o que eu vi, o que eu vivi. Passei anos mergulhada em práticas que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Eu conhecia os bastidores. Eu sabia como funcionava o ataque contra aqueles que oram. Eu era uma bruxa, e hoje estou aqui para te revelar algo que pode salvar sua vida espiritual. Existe um momento específico, um tempo determinado, uma janela de oportunidade que você não pode perder. E se você deixar passar, as consequências podem ser eternas. Eu descobri isso da pior forma possível, mas você não precisa cometer o mesmo erro. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, há uma batalha acontecendo, uma guerra invisível pelos destinos. E você está no meio dela. Quer acredite ou não, a pergunta é: de que lado você está realmente? Antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Pode parecer simples, mas essa declaração tem um peso espiritual que você ainda não compreende totalmente. Faça isso agora. Declare. Porque o que vem a seguir vai fazer sentido apenas para quem está disposto a enxergar além do véu. Durante 15 anos da minha vida, eu servi às trevas. Não estou falando de forma poética ou simbólica. Estou falando de rituais reais, pactos reais, entidades reais que se manifestavam e davam instruções claras. Meu nome naquele mundo era Morgana. Não era meu nome de batismo, mas era quem eu havia me tornado. Comecei jovem, aos 17 anos, após uma decepção amorosa devastadora. Busquei respostas em lugares errados. Uma colega de trabalho me apresentou a um grupo que prometia poder. Poder sobre as circunstâncias. Poder sobre as pessoas. Poder sobre meu próprio destino. E eu acreditei. No início eram apenas leituras cartas, búzios. Coisas que muita gente faz, sem nem considerar perigosas. Mas isso foi só a porta de entrada. Logo eu estava participando de sessões mais profundas. Incorporações. Trabalhos direcionados. Aprendi a fazer amarrações. Aprendi a enviar doenças. Aprendi a bloquear a vida financeira de alvos específicos. E o pior de tudo, aprendi a impedir que orações chegassem ao seu destino. Sim, você ouviu certo. Existe toda uma estratégia para interceptar orações, para enfraquecer a fé, para fazer com que a pessoa desista antes do milagre acontecer. E eu era especialista nisso. Minha vida parecia próspera por fora. Eu tinha dinheiro, tinha influência no meu círculo. As pessoas me procuravam, me respeitavam, me temiam, mas por dentro eu estava vazia, completamente destruída. Sofria de insônia crônica. Tinha pesadelos terríveis todas as noites quando conseguia dormir. Via sombras se movendo pela casa. Ouvia vozes que ninguém mais escutava. E o pior, sentia uma tristeza profunda, sem motivo aparente, que nunca ia embora, até que algo aconteceu. Algo que nem eu, nem minhas entidades, nem meu mentor espiritual conseguiram prever. Minha mãe, que eu havia rejeitado por anos por causa da religião dela, começou a orar por mim de uma forma diferente. Ela se consagrou. Ela entrou em um período de jejum e oração que durou 40 dias. E foi exatamente nesse momento que meu mundo começou a desmoronar. Os rituais pararam de funcionar. As entidades começaram a reclamar. Diziam que havia um escudo, uma proteção forte demais ao meu redor. Eu não entendia. Até que uma noite, durante uma sessão espiritual, algo aterrorizante aconteceu. E foi nessa noite que eu vi pela primeira vez o que realmente estava em jogo. Era uma sexta-feira. Lembro como se fosse ontem. Estávamos em 7 pessoas reunidas em uma casa, na zona sul da cidade. O objetivo era fazer um trabalho pesado, contra um pastor que estava atrapalhando nossos planos, em uma região específica. Esse homem estava convertendo pessoas que eram nossas clientes. Estava quebrando maldições que levamos meses para construir. Precisava ser parado. Começamos o ritual por volta das 11 da noite. Acendemos as velas pretas, preparamos as oferendas, desenhamos os símbolos no chão. Tudo como sempre fazíamos. Mas dessa vez, foi diferente. Muito diferente. Quando começamos a invocar as entidades, senti um peso no ar. Algo estava errado. A temperatura da sala caiu bruscamente.
Podia ver minha própria respiração formando vapor. As velas tremeram, mas não apagaram. E então a médium principal do grupo começou a se contorcer. Ela caiu no chão. Espumava pela boca. Seus olhos reviraram completamente e uma voz grossa, que não era dela, começou a gritar. Não eram palavras humanas no início. Era um som gutural, animalesco, cheio de raiva. Todos nós recuamos. Até meu mentor, um homem que praticava feitiçaria havia mais de 30 anos, estava pálido. A voz finalmente formou palavras. Disse que não podiam tocar naquele pastor. Disse que ele estava coberto, protegido por algo muito mais forte do que qualquer coisa que pudéssemos invocar. E então a entidade disse algo que me gelou até os ossos. Aquela mulher está orando. A mãe da Morgana não para de clamar. Não conseguimos mais chegar nela. Meu coração disparou. Menhamei. Como eles sabiam? Como aquilo tinha alguma relação com o que estávamos fazendo ali? Tentei disfarçar, mas por dentro eu estava apavorada. A sessão foi encerrada às pressas. A médium levou dias para se recuperar, e eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. Comecei a investigar. Perguntei discretamente para outras entidades, em outros trabalhos, sobre oração. E o que descobri me chocou profundamente. Eles têm pavor. Pavor real de certas orações, não de qualquer reza mecânica repetitiva, sem fé. Mas daquelas orações feitas por pessoas consagradas, pessoas que jejuam, pessoas que se santificam e clamam com autoridade. Uma entidade me disse certa vez, durante uma consulta particular, quando alguém ora de joelhos, com lágrimas, com o coração quebrantado, o céu se move. E quando o céu se move, nós trememos, não temos permissão para agir onde há consagração genuína. Percebi então que tudo o que eu fazia tinha um limite imposto por algo superior. E esse limite era ativado pela oração, pela consagração, por pessoas que decidiam se separar do mundo, por um período, e buscar a face de Deus, com intensidade e bicaços concretos. Uma mulher que procurou nosso grupo, porque o filho estava viciado em drogas. Fizemos vários trabalhos, para ela cobramos caro, mas nada funcionava. Descobrimos depois que a avó do rapaz, uma senhora de 80 anos, passava madrugadas inteiras orando por aquele neto. Ela se consagrou, fez voró. E enquanto ela estivesse viva, clamando, nós não tínhamos acesso àquela vida. Outro caso. Um empresário nos contratou para destruir o concorrente. Queríamos causar falência, separação conjugal, depressão, o pacote completo. Mas houve resistência. Barreiras invisíveis. Depois de semanas tentando, uma entidade revelou. A esposa dele ora todos os dias, às 5 da manhã. Ela consagrou o casamento, os filhos e os negócios do marido. Está tudo selado. Comecei a entender o jogo. Existe uma guerra real. Não é metáfora. Há forças das trevas trabalhando ativamente para destruir vidas, famílias, propósitos. Mas há também uma força superior, que responde à oração. E quando alguém decide se consagrar, entrar em um período de separação espiritual, de jejum, de busca intensa, as coisas mudam. Os ataques falham. As portas se fecham para o mal e se abrem para o bem. E eu estava do lado errado dessa guerra. Escreva nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque você precisa enxergar além do que é visível. Precisa entender que cada oração sua tem peso. Cada lágrima sua é registrada. Cada madrugada que você passa clamando, o inferno estremece. 3 meses depois daquela sessão, minha vida estava completamente desmoronando. Não conseguia mais dormir direito. Quando fechava os olhos, via coisas horríveis, criaturas deformadas me observando, sombras sussurrando meu nome. Acordava suando frio, com um coração acelerado, sentindo que estava sendo sufocada. Os trabalhos que eu fazia começaram a voltar contra mim. Clientes me procuravam furiosos, porque nada estava funcionando. Meu mentor dizia que eu estava perdendo a força, que minha conexão com as entidades estava enfraquecida. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Era a oração da minha mãe. Ela não parava. Ela havia se consagrado, e nada que eu fizesse conseguia quebrar aquilo. Tentei tudo. Fiz rituais de proteção, pedi ajuda para feiticeiros mais experientes. Cheguei a fazer um pacto mais profundo, oferecendo coisas que jamais imaginei oferecer. Mas quanto mais eu me aprofundava,
pior ficava. Era como se eu tivesse sendo puxada para um abismo sem fundo. Até que veio a noite de 23 de agosto. Essa data está gravada na minha alma. Foi a noite em que tudo mudou. A noite em que vi o que realmente existe. Além desta realidade física, eu estava sozinha em casa. Havia acabado de fazer um trabalho pesado. Um ritual de magia negra, que exigiu oferendas de sangue, e estava exausta. Me deitei por volta das 2 da manhã. Mas não consegui dormir. Senti uma presença no quarto. Algo diferente. Mais denso, mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes. De repente não consegui mais me mexer, meu corpo estava paralisado na cama. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Então ouvi uma figura negra, completamente negra, sem rosto definido, mas com olhos vermelhos brilhantes, estava em pé ao lado da minha cama. Só que dessa vez, não era apenas uma visão, era real, palpável. Eu podia sentir o cheiro de enxofre, podia sentir o frio emanando daquela coisa. A criatura se inclinou sobre mim e sussurrou com uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Você nos pertence. Sempre pertenceu. E quando seu tempo acabar, você virá conosco. Parasite. Então tudo ao meu redor se dissolveu. Não estava mais no meu quarto. Estava em outro lugar. Um lugar escuro, quente, sufocante. Havia gritos ao longe. Gritos do agonia, desespero puro. Vi pessoas que reconheci, pessoas famosas que haviam morrido. Artistas, músicos, gente que o mundo inteiro admirava. Estavam em tormento, sozinhos, abandonados. Vi também pessoas comuns, homens e mulheres que em vida foram bons pais, bons vizinhos, mas que nunca buscaram a Deus, que viveram para si mesmos, que morreram achando que não havia nada depois. E agora estavam ali, conscientes, lúcidos, em sofrimento eterno. E então ouvi a mesma voz. Este é seu destino. Não há saída. Você escolheu este caminho. Quando nos invocou pela primeira vez, o contrato foi selado. Sua alma nos pertence. Tentei gritar, mas não tinha voz. Tentei correr, mas não tinha corpo. Era apenas consciência pura, presa naquele lugar horrível, sabendo que aquilo seria minha eternidade. O desespero que senti naquele momento não cabe em palavras humanas. Era a certeza absoluta de que estava perdida, para sempre. Mas então, no meio daquele caos, ouvi outra voz, uma voz completamente diferente. Suave, firme, cheia de autoridade. E essa voz disse apenas uma palavra: basta. E tudo parou, o calor cessou. Os gritos silenciaram. A escuridão se dissipou, e eu vi uma luz. Não uma luz comum, era uma luz viva, pulsante. E dessa luz saiu uma figura, um homem vestido de branco. Seus olhos eram como fogo, mas não queimavam. Ao contrário, traziam paz, conforto, amor. Eu soube imediatamente quem era. Mesmo tendo passado 15 anos servindo o lado oposto, eu soube. Era Jesus. O mesmo Jesus que minha mãe orava todos os dias. O mesmo Jesus que eu havia rejeitado, zombado, blasfemado. Ele estendeu a mão em minha direção. Não disse nada no começo, apenas olhou para mim. E naquele olhar eu vi tudo. Vi minha infância, vi minhas escolhas, vi as pessoas que machuquei. Vi as vidas que destruí com meus trabalhos, vi a dor que causei. E vi também o amor dele. Um amor que eu não merecia, um amor que não fazia sentido. Então ele falou: você foi comprada por um preço. Seu nome estava escrito antes da fundação do mundo, e nenhum pacto que você tenha feito pode anular o que eu fiz na cruz. Mas a escolha é sua. Você quer ficar lá? Ou quer vir comigo? Chorei como nunca havia chorado na vida, lágrimas espirituais, se é que isso existe. E com a pouca força que tinha, sussurrei: eu quero ir com o Senhor. Me perdoa. Me tira daqui. Ele sorriu, e foi o sorriso mais bonito que já vi. Tocou minha testa com o dedo e disse: está feito. Agora acorde. Acordei no meu quarto. O sol já estava nascendo. Estava encharcada de suor, mas algo era diferente. O peso que eu carregava há anos não estava mais lá. O vazio havia sido preenchido. Pela primeira vez em 15 anos, senti paz de verdade. Levantei da cama, me ajoelhei no chão e orei. Não sabia orar direito. Não conhecia as palavras certas, mas falei com ele como consegui. Jesus, eu não sei o que faço agora.
mas sei que o Senhor me salvou. Me ensina a viver de novo, me ensina a ser diferente. E naquele momento, sozinha no meu quarto, entreguei minha vida. Renunciei a todos os pactos, quebrei todos os votos, e me consagrei a Ele. Foi nesse dia que entendi o poder da consagração. Minha mãe havia se consagrado por mim. Ela entrou em uma aliança espiritual de jejum e oração, que abriu uma porta no mundo invisível. E através dessa porta, a misericórdia de Deus alcançou até mesmo alguém como eu, alguém que estava nas profundezas das trevas. Os primeiros dias após aquela experiência foram os mais difíceis da minha vida, não pela decisão que tomei, mas pelas consequências imediatas dela. Quando você sai das trevas, as trevas não te soltam facilmente. Elas vêm cobrar, elas vêm lutar. E elas vêm tentar te arrastar de volta. Na primeira semana, fui atacada todas as noites. Pesadelos violentos, sensação de sufocamento, vozes me chamando, me acusando, dizendo que eu havia traído, que eu pagaria caro por isso. Acordava gritando, tremendo. Mas algo era diferente agora. Eu não estava mais sozinha. Quando clamava o nome de Jesus, as coisas paravam. Não imediatamente, mas paravam. Tive que me desfazer de tudo. Todos os objetos que usava nos rituais. Livros, velas, imagens, roupas específicas, joias que continham símbolos. Quimi tudo. Cada item que saía da minha casa parecia arrancar um pedaço de mim, mas era necessário. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para manter um pé em cada lado. Ou você tá dentro, ou você está fora. Perdi amigos. Todos eles. Meu mentor me amaldiçoou publicamente. Disse que eu estava louca, possessa, que havia traído a confiança do grupo. Clientes me procuraram furiosos. Alguns me ameaçaram. Tive que mudar de telefone, de endereço, de rotina. Foi como começar uma vida nova do zero. Mas o mais difícil não foi o ataque externo. Foi a batalha interna. Havia dias em que sentia saudade do poder, do controle, da sensação de ser temida e respeitada. Havia noites em que a solidão apertava tanto, que eu pensava em voltar. Só mais uma vez. Só para resolver um problema específico. Só para me sentir forte de novo. Foi nessas horas que entendi o que minha mãe fez por mim. Ela não apenas orou. Ela se consagrou. Ela entrou em um período de separação espiritual, onde abriu mão de coisas, jejuou, madrugou, clamou com intensidade. E foi essa consagração que criou uma cobertura sobre minha vida. Uma proteção que nem eu mesma conseguia enxergar. Mas que estava lá, firme, me sustentando nos momentos em que eu estava mais fraca. 3 meses depois da minha conversão, finalmente tive coragem de procurar minha mãe. Não nos falávamos havia quase 2 anos. Bati na porta da casa dela com o coração disparado. Quando ela abriu e me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não perguntou nada. Apenas me abraçou, e naquele abraço eu senti o amor que atravessa dimensões espirituais. Sentamos na sala, contei tudo. Cada detalhe. Ela chorou comigo. E então ela me mostrou algo. Um caderno velho, com páginas amareladas. Era o diário de oração dela. Cada página tinha meu nome. Datas, pedidos específicos, declarações de fé. Ela havia orado por mim todos os dias durante anos, mesmo quando eu a rejeitava. Mesmo quando eu a xingava, mesmo quando eu dizia que ela estava perdendo tempo. E então ela me contou sobre a consagração. 3 meses antes da minha experiência sobrenatural, ela havia feito um voto, 40 dias de jejum e oração intensiva por minha alma. Ela acordava às 4 da manhã, orava até o sol nascer. Jejuava 3 vezes por semana. Não assistia televisão, não participava de eventos sociais. Ela se separou de tudo para buscar minha libertação, com todas as forças que tinha. E foi exatamente no 40º dia dessa consagração que tudo aconteceu comigo. O dia em que vi o inferno. O dia em que Jesus apareceu. O dia em que minha vida mudou para sempre. Percebi então algo poderoso. A consagração abre portas no mundo espiritual, que oração comum não abre. Quando você se separa, quando você entra em um período de busca intensa de jejum, de santificação, você ativa uma autoridade espiritual diferente. Você se conecta com um nível de poder divino, que quebra cadeias, destrói fortalezas, liberta cativos. Minha vida hoje é completamente diferente. Não tenho mais o dinheiro que tinha. Não tenho mais a influência que tinha, mas tenho paz, tenho propósito, tenho a certeza de que quando eu morrer,
Não vou para aquele lugar que vi. Fui para casa. Para os braços daquele que me resgatou, quando eu não merecia resgate. Hoje eu ajudo pessoas que estão onde eu estava, pessoas envolvidas com ocultismo, bruxaria, feitiçaria. E sempre digo a mesma coisa. Você não está presa. Não importa quantos pactos você fez. Não importa quão fundo você desceu. Há um caminho de volta. Mas alguém precisa orar por você. Alguém precisa se consagrar. E se não houver ninguém, você mesma pode fazer isso. A consagração não é sobre rituais religiosos vazios. É sobre decisão. É sobre separar um período da sua vida, entrar em jejum, buscar a face de Deus com intensidade, e clamar pela sua própria libertação, ou pela libertação de alguém que você ama. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está preso, alguém que está sofrendo ataques espirituais. Alguém que precisa de um milagre, porque testemunhos como esse não podem ficar escondidos. Eles precisam ecoar, precisam alcançar vidas. Depois de tudo que passei, aprendi coisas sobre o mundo espiritual que a maioria das pessoas nunca vai saber, e hoje vou compartilhar com você conhecimentos práticos que podem mudar completamente sua vida de oração e sua autoridade espiritual. A primeira coisa que você precisa entender é que nem toda oração tem o mesmo peso. Isso pode soar estranho, mas é a verdade. Quando eu estava do outro lado, via claramente a diferença. Havia orações que não causavam nenhum tremor nas trevas. Eram orações mecânicas, repetitivas, feitas por obrigação, sem fé, sem convicção. Essas orações não passavam do teto, literalmente. Mas havia outras orações, orações que vinham de pessoas consagradas. Pessoas que jejuavam, pessoas que acordavam de madrugada sei pros travam, clamavam com lágrimas. Essas orações eram diferentes, elas brilhavam, subiam direto, e causavam pânico nas entidades das trevas. Eu vi demônios fugirem, vi trabalhos serem desfeitos instantaneamente. Vi maldições sendo quebradas, só porque alguém orou com autoridade. Então qual é o segredo? A consagração. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Consagrar-se é separar um período específico da sua vida para buscar a Deus, de forma intensa. Não é apenas orar 5 minutos antes de dormir. É tomar uma decisão radical de entrar em um tempo de santificação. Isso pode ser 7 dias, 21 dias, 40 dias. Você escolhe o período com Deus. Durante esse tempo, você jejua. Não precisa ser um jejum total sem água e comida. A menos que Deus especificamente te chame para isso. Pode ser jejum de uma refeição por dia. Pode ser jejum de mídias sociais, televisão, entretenimento. O importante é que seja um sacrifício real, algo que te custe algo. Além do jejum, você ora com frequência, do manhã cedo, durante o dia, à noite. Madrugada se possível, você abre a Bíblia e lê com fome, não para cumprir ritual, mas para conhecer a voz de Deus. Você se afasta de conversas vazias, de ambientes que te puxam para baixo, de pessoas que enfraquecem sua fé. Quando alguém faz isso, algo acontece no mundo invisível. É como se uma cerca de proteção fosse erguida. Anjos são designados. Portas são fechadas para o mal e abertas para o bem. Seus pedidos ganham prioridade no céu. Eu sei que parece absurdo, mas é exatamente assim que funciona. Vou te dar exemplos práticos que testemunhei. Uma mulher que conheci estava com um filho viciado em crack há 8 anos. Ela já havia tentado de tudo: internações, psicólogos, até me procurou quando eu ainda era bruxa. Nada funcionou. Quando ela se converteu e aprendeu sobre consagração, fez um jejum de 21 dias orando especificamente pela libertação do filho. No 18º dia, o rapaz teve uma overdose, quase morreu, mas sobreviveu. E quando acordou no hospital, estava diferente. Pediu ajuda. Aceitou tratamento. Hoje está limpo. Há 6 anos. Foi a consagração da mãe que virou aquele quadro. Outro caso. Um homem estava falido, devia milhões. Estava prestes a perder tudo. Esposa querendo se separar. Filhos, envergonhados. Ele entrou em consagração de 40 dias. Jejum de uma refeição. Acordando às 5 da manhã para orar. Lendo a Bíblia diariamente. No 30º dia apareceu uma proposta inesperada de negócio. Algo que ele nem estava buscando. Resolveu toda a situação financeira. Salvou o casamento. Restaurou a família.
Pode parecer coincidência, mas não é. É causa e efeito espiritual. Quando você se consagra, você está dizendo a Deus: eu acredito que o Senhor é real, que o Senhor ouve, que o Senhor age, e estou disposto a pagar o preço para ver sua mão se mover na minha vida. Agora, vou te ensinar como resistir aos ataques espirituais. Porque eles vão vir, principalmente quando você decidir se consagrar. As trevas não gostam quando alguém resolve buscar a Deus de verdade. Vão tentar te desanimar, vão te fazer sentir que não está funcionando, vão trazer circunstâncias difíceis, justamente no período da consagração, para te fazer desistir. Quando isso acontecer, não pare. Isso é sinal de que está funcionando. O inferno só ataca quem está fazendo diferença. Declare em voz alta: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Use o nome de Jesus. Esse nome tem poder real. Eu vi entidades se contorcerem, só de ouvir esse nome pronunciado com fé. Leia o Salmo 91, todos os dias. Isso cria uma proteção. Declare versículos em voz alta pela sua casa. A palavra de Deus não é apenas informação. É arma espiritual. Quando você declara a palavra, você está liberando poder no ambiente, e sobre se preparar para a eternidade. Isso é sério. Muito sério. Eu vi o inferno. Vi gente que achava que tinha tempo. Gente que achava que podia resolver isso depois. Gente que morreu de repente e acordou no lugar errado. Não espere. Não deixe para amanhã. Você não tem garantia de que vai acordar amanhã. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Não precisa estar em uma igreja. Não precisa de pastor. Você e ele. Reconheça que é pecador. Peça perdão. Creia que ele morreu e ressuscitou por você, e entregue o controle da sua vida para ele. Simples assim. Mas tem que ser de coração. Tem que ser real. E se você já é convertido, mas está morno, está na hora de reavaliar. Estar na igreja não te salva. Cantar louvores não te salva. Ler a Bíblia não te salva. O que salva é relacionamento real com Jesus. É buscar a presença dele, é viver de acordo com a palavra dele, é se consagrar constantemente. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Essa declaração tem peso. Quando você escreve isso publicamente, está fazendo um compromisso. Está dizendo ao céu e ao inferno que você não vai ser mais um que desiste no meio do caminho. Faça isso agora. A consagração muda tudo. Muda sua perspectiva. Muda suas prioridades. Muda sua autoridade espiritual. Muda os resultados das suas orações, e pode mudar a eternidade de alguém que você ama. Não subestime o poder de separar um tempo para Deus. Não subestime o que pode acontecer quando você realmente decide buscar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada na dimensão espiritual acontece por acaso. Você foi guiado a ouvir este testemunho porque há algo em jogo na sua vida. Algo importante. Algo which. E o tempo de agir é agora. Eu estive dos dois lados dessa guerra. Vi como as trevas operam. Vi como elas planejam. Vi como elas atacam famílias, destroem sonhos, aprisionam destinos. Mas também vi o poder de Deus. Vi como uma simples oração de uma mãe consagrada pode abalar o inferno inteiro. Vi como o nome de Jesus quebra correntes que pareciam eternas. Vi como a consagração abre portas que estavam fechadas há anos. Hoje não sou mais Morgana. Aquele nome morreu. Aquela vida morreu. Aquela identidade foi enterrada no dia em que encontrei Jesus. Hoje sou filha do Rei. Liberta. Perdoada. Transformada. E se ele fez isso por mim, que estava tão funda nas trevas, ele pode fazer por qualquer pessoa. Por você. Por alguém que você ama. A mensagem que preciso deixar com você é esta. Não espere. Não deixe para depois. Não ache que você tem tempo. A batalha espiritual é real. O inferno é real. Mas a misericórdia de Deus também é real. E ela está disponível agora, neste exato momento, para você. Se você está preso em vícios, em maldições, em pactos que fez sem entender as consequências, saiba que há saída. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto. O poder de Deus é maior que qualquer entidade. A cruz e venço. Está consumado, sua libertação já foi paga. Você só precisa aceitar. E se você conhece alguém que está perdido, alguém que está afundando, alguém que precisa de um milagre, faça o que minha mãe fez por mim. Consagre-se. Entre em jejum,
e oração. Clame com intensidade. Busque a face de Deus até ver a resposta. Não desista. A consagração funciona. Eu sou a prova viva disso. O inferno treme quando pessoas comuns tomam decisões radicais de buscar a Deus. Quando mães e pais se consagram pelos filhos. Quando esposas e maridos entram em jejum pela família. Quando jovens decidem acordar de madrugada para orar. Essas decisões abalam estruturas espirituais. Desfazem planos das trevas. Libertam cativos. Este vídeo não pode parar aqui. Esta mensagem precisa alcançar mais vidas. Por isso eu te peço 3 coisas agora. Primeiro, escreva nos comentários. O inferno treme quando eu oro. Declare isso. Fale isso em voz alta. Deixe registrado. Isso é um pacto que você está fazendo com o céu. É uma declaração de guerra contra as trevas. É você dizendo que não vai mais ser passivo na vida espiritual. Segundo, compartilhe este testemunho. Mande para aquele amigo que está desanimado, para aquela familiar que está em depressão, para aquele conhecido que está preso em vícios. Alguém precisa ouvir essa história. Alguém precisa saber que há esperança. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar uma vida. Não guarde isso só para você. Terceiro, se inscreva neste canal e deixe seu like, porque precisamos continuar compartilhando testemunhos reais, revelações do mundo espiritual, ensinamentos práticos que vão fortalecer sua fé. E cada inscrição, cada like, cada compartilhamento, faz com que essa mensagem alcance milhares de pessoas que estão desesperadas por uma palavra de esperança. Lembre-se, você foi criado para muito mais do que apenas existir. Você foi criado para viver em propósito, para ter autoridade espiritual, para haver milagres, para impactar gerações. Mas isso exige consagração, exige decisão, exige radicalidade. Não seja mais um que fica na mornidão. Não seja mais um que ora só quando está desesperado. Não seja mais um que vive na defensiva espiritual. Tome sua posição. Consagre-se. Busque a face de Deus como nunca buscou antes. E veja o que Ele vai fazer. O céu está esperando sua decisão. Os anjos estão prontos para agir. A misericórdia está disponível. Mas a escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Eu escolhi. Escolhi sair das trevas. Escolhi seguir a luz. Escolhi Jesus. E essa escolha me salvou da condenação eterna. Salvou minha vida. Salvou meu destino. Agora é sua vez de escolher. Que Deus abençoe você. Que Ele abra seus olhos espirituais. Que Ele te dê coragem para tomar decisões radicais. E que sua vida nunca mais seja a mesma depois de hoje. O inferno treme quando você ora. Nunca esqueça disso.